osso, só a graça de Deus. Amados, agora, motivos de oração. A irmã do Wagner está mal, a gente precisa continuar orando por ela, não pode parar. Ela está lá, está internada ainda, não está, Wagner? Está tratando em casa. Já está tratando em casa? Mas ela está bem enferma, não é uma coisa simples, a gente precisa continuar a orar. Ontem, quando eu saí da MCM aqui, eu fui lá no irmão Rodrigues, pedi para entrar, os médicos lá, super gente boa, deixaram eu entrar, né? Também tem uma lei, mas não está brincando. Eu sempre peço gentilmente, falei, pô, eu sou pastor, não posso, será que você deixa eu entrar? Mas dessa vez eu não precisei nem usar a lei. Ele falou, não, pode ir lá, fica à vontade. Aí eu fiquei com o Rodrigues lá uns 30, 40 minutos e ele está bem. A gente estava apavorado da urina dele ser sangue, só que é falta de água no corpo. Eu até falei com a Cris para depois ver lá o soro, para aumentar o soro dele. Está muito concentrado mesmo. Está muito concentrado. Quando é sangue, se separa da urina o sangue. Está muito concentrado. Ele enfiou uma sonda no nariz, que é tipo um dreno, tá? Para poder expelir as coisas que ainda estão dentro dele. Então ele está expelindo aquilo. E hoje, mais tarde, a gente vai ter mais notícias para ver como ele está. Mas ainda necessita de cuidado. Tudo isso é parte boa. O que é a parte boa? Não precisou ir para a sala de cirurgia, botou o dreno para ajudar a drenar, para o corpo não precisar fazer a limpeza. É igual criança, quando antigamente nascia, dava um tapa, ficava lá escorrendo no nariz. Hoje se enfia um tubo e suga. Eu falei, quando o médico enfiou na agulha, eu falei, doutor, vai matar minha filha? Não. Ele falou, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Então o Rodrigo está com isso para ajudar a drenar e o corpo não precisar fazer esse esforço para ele. Só que tem um detalhezinho que a gente está em oração. Os médicos, quando fizeram a operação dele, eu conversei bastante com o doutor Ivan ontem, que estava lá, que é o médico auxiliar do plantão, estava tudo grudado, porque o tumor juntou os órgãos dele, assim, o tumor, né, fez a colagem, então eles tiveram que separar todos os órgãos que tinham ali o tumor, que era o rim, o intestino, um pouco do estômago, e aí eles estão com receio, mas eles não querem levar, por isso que toda hora eles botam o Rodrigues em dieta zero, receio que numa separação tenha feito uma pequena incisão desses órgãos, por isso que ele está sangrando por dentro. Mas pode ser o sangramento normal da operação que ele fez, que foi muito grande. Ele fez raspagem do tumor em todos os órgãos. Então, automaticamente, naturalmente, ele já ia sangrar. Ele está com aquela dreno, né, que a gente chama de cachorrinho lá, enchendo, mas eles estão avaliando. Até ontem ele falou para mim, pastor, olha, é uma avaliação diária. Não dá para eu dizer para o senhor que ele não vai operar, mas eu posso dizer que hoje, após a avaliação de hoje, ele não corre risco de ir para a cirurgia. Amanhã de manhã a gente faz uma nova avaliação para ver esse sangue como é que está. Então, se manter os níveis, não vai. Então, eu estou orando. Ontem em casa a gente orou no carro, a gente orou em vários lugares, indo para casa já orando, depois que voltamos da visita orando, para que, se aconteceu sem querer uma incisão dessa, que Deus feche, não precisa abrir de novo. Deus não é poderoso? Então, por isso que eu botei lá, orem pelo sangramento do Rodrigues, e é por causa disso. Essa é a única preocupação hoje do Rodrigues, que está gerando uma gravidade. Tem outra coisa também, que também gera um pouco de preocupação, que ele não está conseguindo comer nada. Ele não consegue comer, não é que não estão dando comida. Ontem ele estava em dieta zero quando eu fui lá, porque ele fica em dieta zero, faz o exame tentando alimentar. Ele está botando para fora, ele está vomitando tudo. Então ele não comeu nada até hoje, Então assim, estejam orando por ele, que Deus possa derramar graça. Ele está bem, não sente dor, está estável, né? Não instável, está estável, está bem tranquilo lá, não sente dor mais nenhuma. Então, mas continue orando. Essas duas pessoas carecem muito de oração. A gente sabe que tem muitos irmãos enfermos na igreja com muita dificuldade, mas esses dois irmãos, eles estão numa situação extremamente delicada nesse momento, extremamente que precisa de oração, tá bom? Então a gente vai orar agora por eles, junto com as crianças. Cadê as crianças? E os aniversariantes. Quem faz aniversário? Em fevereiro, do dia 16 ao dia 22. Faz conta aí. Churrasco, galera. Todo mundo convidado. Aqui do lado da igreja. Quantos anos? 35? 36. Vai ter feijoada na casa do Tiago. É isso, Sai? Ninguém mais faz aniversário de natalício ou de casamento? Então a gente vai ficar sozinha a semana. Não vai ter jeito. Mano, vamos ficar de pé? Eu gosto de pensar uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui na igreja.
Mas nesse momento de oração, cada um de nós se concentrar em orar, não serão 5 minutos de oração, serão 5 de cada um de nós. Serão horas de oração diante de Deus. 5 minha, 5 sua, 5 dele, 5 do outro. Isso faz a diferença na vida de quem está no hospital nesse momento. Então feche seus olhos. Pai, nosso coração se alegra em todo o tempo, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós nos regozijamos na Tua bondade em todo o tempo, ó Pai. Às vezes a nossa vida não está fácil, não está tranquila. Às vezes a nossa vida passa por momentos bem difíceis. Mas mesmo assim a Tua palavra nos garante que o Senhor é bom em todo o tempo. E é isso que faz com que o nosso coração esteja alegre. Eu clamo a Deus, nesse momento, por essas 2 vidas que colocamos aqui, a irmã do Wagner e o Rodrigues. Pedimos a Tua misericórdia sobre eles. Necessitam de cuidados especiais. Necessitam que o Senhor faça mais um milagre. Necessitam que o Senhor intervenha agora. Os médicos já fizeram o que tinha que ser feito. Deus, e se eles, por um descuido, Deus, nem posso usar essa palavra, talvez sem querer, no momento de separar um órgão, tenham causado uma pequena incisão no Rodrigues, nós clamamos que o Senhor toque lá agora. Feche aquilo, ó Pai. Que Rodrigues não precise voltar para a mesa de cirurgia. Deus, a Tua igreja está de pé nesta manhã, mas de joelhos no coração, falando: Senhor, nós confiamos em Ti, faz um milagre. Por favor, ó Deus, toma Teu servo nas Tuas mãos. Toma, Deus, também a irmã do Wagner diante de Ti. Deus, ela se encontra em casa, mas não longe de riscos. E nós pedimos que o Senhor a visite aonde ela estiver agora. Que aonde ela estiver, ela sinta o toque do Senhor, sinta as Tuas mãos, sinta o Teu poder, ó Pai. Sinta dando vida, renovo para ela. Eu peço a Tua misericórdia. Eu te clamo, ó Deus, porque nós confiamos que o Senhor nos formou e que melhor do que qualquer um, o Senhor nos conhece e sabe exatamente onde está o problema. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor abençoe essas crianças. Deus, que o Senhor derrame graça sobre o coração delas. Que cresçam no temor do Senhor. Que cresçam diante de Ti, Deus, regozijando em cada momento da sua vida, sabendo que o Senhor é o nosso Deus. Tanto também pela vida da Thaís. Deus, obrigado, Deus, por tê-la conosco. Obrigado por ela fazer parte desta igreja. E pedimos que o Senhor levante as Tuas mãos sobre ela. Unge cada vez mais a Tua serva. Dê direção e discernimento cada vez mais a ela. Que ela viva, respire, inspire a Tua palavra em todo o tempo, ó Pai. Que seja o que guie sua vida nos momentos alegres ou nos momentos de dor, nos momentos de riso ou de choro. Nós te clamamos também, Deus, por cada um que está aqui, pelos que não estão, que estão em casa enfermos, que estão em casa com dificuldade. Nós pedimos a Tua graça, ó Pai. Olha para nós, o Teu olhar nos basta. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amados, hoje eu queria lembrar um texto que para mim é extremamente precioso com os irmãos, que é o texto de Efésios capítulo 5. Eu queria que você pensasse um pouco nesse texto de uma forma extremamente prática, porque a gente se distancia muito da palavra de Deus e depois a gente não sabe por que a gente não consegue fazer algumas coisas. E eu acho que esse texto pode nos ajudar profundamente relacionado a esse tema. Amém? Todos acharam? Efésios capítulo 5, verso 22. Cadê a equipe dos homens para ficar aqui na comissão de frente, para me proteger caso alguma mulher saia do banco e venha me atacar? Preciso de varões atentos aí ligados, hein? Só a leitura do texto já tremece o coração das mulheres. Só a leitura do texto já deixa as mulheres balançadas já. Então,
Varões, posso contar com vocês, né? Tem algum varão bonito, forte aí ou não? Eu. Ah, agora apareceu, né? Assim aparece um monte. Amém? Todos acharam? Efésios 5, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, antes criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, aqui na palavra é escravo, tá? Mas hoje para a gente é trabalhador. Vós, trabalhadores, obedecei a vossos patrões, ou senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo de aparência à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o que fizer, seja servo, o escravo, ou seja livre. E vós, senhores, patrões, fazei o mesmo para com os seus escravos, seus servos, seus funcionários, deixando as ameaças, sabendo que também o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, eu te louvo por esse texto, porque a simples leitura dele confronta a minha alma de forma grandiosa. Eu peço, Deus, que nesta manhã saiamos daqui confrontados. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu só quero falar uma coisa aqui para os irmãos rapidamente relacionada a ontem. Pode dar uma pausa aí, ô Wagner, para a gente não... Mas o problema desse texto é que a gente não gosta dele. Por mais que a gente fale, não, pastor, está na palavra de Deus, eu almejo viver esse texto, eu desejo viver esse texto para mim é um texto que eu quero viver intimamente. Aí eu pergunto, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos em tudo. Verso 24. A gente ama o texto, né? Imagina se teu marido fala para você fazer uma coisa que você detesta e que não é pecado. Que não é pecado, vou especificar de novo. O que nós faríamos com esse texto? Senhor, amém, graças a Deus. Bendito seja o teu nome. É isso? O Senhor vai gerar uma briga e um conflito. Primeira razão é para o entendimento errado desse texto. Porque o texto não está dizendo isso que a gente acha que ele diz que diz. Segundo lugar, a função da mulher é muito mais fácil do que a do homem. Se você quiser trocar comigo, eu troco a função do homem de amar você e de você se sujeitar. Eu me sujeito naturalmente a você e você me ama como Cristo amou a sua igreja.
A expressão é como Cristo amou a sua igreja. Então a gente, ao entender mal o texto, a gente tem um problema grande. Primeiro, vós mulheres sujeitados ao vosso marido no Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja. Qual é a ideia? Submissão, ela vem de duas palavrinhas, que é se submeter a uma missão, é estar debaixo de uma missão. Não é você se submeter a um homem que resolveu pedir loucuras a você. Ele tem que ter uma missão, que você esteja claro de qual é esta missão e vai se submeter a ele. Então ele precisa deixar claro qual é a missão dele para você. A missão mais elevada, a mais, tá? Existem várias outras menores. Às vezes quer comprar uma casa, e aí o marido fala, agora esse mês a gente não vai sair, você submete, está numa missão ali de comprar um apartamento, comprar um carro, melhorar alguma coisa. Essas são missões. Mas a missão mais elevada é de você servir a Cristo incondicionalmente. Pensa num homem que tem uma missão e colocou isso como alvo na sua casa, de servir a Cristo incondicionalmente. Qual mulher não se submeteria a uma missão dessa? Ele está pregando a palavra, ou ele está indo para a casa de Deus para ajudar, ou ele vai para o trabalho e volta, tem um culto no lar. Ele tem uma missão de levar a família dele a crescer espiritualmente. A missão dele é fazer a vontade de Deus na casa dele. Qual mulher não se submeteria a um homem desse? Então o problema da submissão está relacionado a um duplo, ou seja, a mulher que não sabe se submeter e ao homem que não deixa claro qual é a sua missão para a mulher. E aí gera esse problema de mulheres revoltadas não querendo se submeter a seu marido. Mesmo que seu marido não tenha uma missão, você deve se submeter a ele. Vou repetir, mesmo que seu marido não tenha uma missão, você deve se submeter a ele, porque a ordem é para a mulher. O que eu estou fazendo aqui é facilitando a vida das mulheres, ensinando para os homens que eles precisam ter uma missão para que a submissão seja mais fácil. Ficou claro isso? Mas se teu marido não tem uma missão, você tem a obrigação moral de ainda se submeter a ele, contanto que ele não te leve a pecar. Qualquer coisa que seu marido te peça, que seja uma afronta aos princípios de Deus, aí você tem uma autoridade maior na sua vida, que é Cristo, que disse para você não pecar. Vamos partir para o segundo ponto, porque o alicerce da mensagem não é esse, daí é a introdução. Vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Pensa numa igreja prostituta, adúltera, mentirosa, ladrona, e vai lá o que você quiser pensar da igreja. Porque nós, antes de nos convertermos, éramos assim. A igreja trocava Deus por outros deuses, se prostituía com vários deuses, roubava a glória de Deus, mentia dizendo que amava a Deus e não amava. Está disposto a amar a sua mulher se ela fizer tudo isso? Está disposto a amar a sua mulher nessas condições? Uma prostituta, adúltera, mentirosa e ladra? É isso que Cristo exige dos homens. Amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Forte, né? Eu senti que até as mulheres respiraram aliviadas agora. Ainda bem que ele aqueceu, é só submissão, Senhor. Que alívio! É exatamente isso. Só que não só isso, o texto ainda vai piorando agora. Por quê? Ele começa num estreito. Se você perceber o texto, não existe no original escrito nem versículo nem capítulo. Foi por isso que eu li o 5 e 6 direto. Porque o capítulo 5, ele começa um trecho no verso 18, a gente não leu. E ele vai terminar só no 6, 9. Porque tem uma divisão aqui em capítulo 6, a gente acha que Paulo interrompeu o raciocínio. Ele não interrompeu o raciocínio. Ele continua o raciocínio, ou seja, começa nos laços mais internos, dentro do quarto. Vós, mulheres, submetei. Vós, maridos, amem ela como Cristo ama a igreja. Mas ele estende. Ele sai do quarto e vai para casa. Fala, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Essa expressão, isso é justo, do Paulo, não é a expressão de que é justiça, de que você tem que cumprir a lei. A expressão, isso é justo, de Paulo, ele está querendo dizer o seguinte: isso é a coisa mais natural da natureza.
Isso não está no âmbito espiritual, no âmbito gigantesco. Obedecer o pai e a mãe está no âmbito natural. É uma coisa simples de se fazer. Faz parte da vida de qualquer homem. Não é um cara extremamente espiritual. Já vocês vão saber porque Paulo disse isso é justo, eu vou falar só no final. Ele fala o significado, vocês sabem, mas por que ele usa a expressão aqui, isso é justo? E aí, então, amplie isso um pouco mais. Não só os filhos, mas os pais. Pais, não provoquem a ira os vossos filhos. E tem filho que é engraçado, acha que provocar a ira é o pai mandar ele fazer uma coisa que ele não quer, é mandar ele comer algo que ele não gosta, é mandar ele ficar em casa quando ele quer sair e falar, ó pai, não me provoca a ira não, que a Bíblia está ensinando. Provocar a ira é não criar teu filho na doutrina e a demonstração de vós, pais, não provoquei a ira de vocês antes, ou seja, o quê? Antes de você provocar, porque se você não estiver fazendo isso, você provoca. Crie-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Se você ensinar a palavra de Deus para ele, quando você disser um não, ele vai entender isso daí. Então você só ira seu filho se você não criar uma doutrina e a demonstração do Senhor. E aí ele expande um pouco mais. Vamos sair do quarto, vamos sair da casa, vamos para relacionamento geral agora. Vós servos, sejam submissos aos vossos, obedecei aos vossos patrões como ao Senhor, e vós patrões, não provoquei a ira aos vossos, não usem de ameaças para com os vossos servos. Ou seja, então o que Paulo está fazendo? Ele está começando dentro de um quarto, se expandindo para casa e expandindo para todas as relações do mundo, que é de submissão e autoridade. Você entra num lugar, você pode ser o patrão, você vai em outro, você pode ser o empregado. O que ele está falando? Siga o princípio bíblico de tudo isso. Mas a pergunta é, como é que eu vivo tudo isso? É isso que eu quero chegar hoje. Como é que eu vivo toda essa orientação de Paulo de forma natural e simples? Porque ao ler esse texto, minha alma entra em desespero, porque não é fácil. E eu vou falar da minha parte como marido. Imagina que eu chego em casa um dia e descubro que minha esposa está me traindo há 5 anos. A Bíblia manda eu amá-la, como Cristo amou a sua igreja, da qual muitos de nós fomos adúlteros, não só durante 5, mas talvez durante 30, 40 anos que não servíamos a Cristo. Tínhamos um outro Deus no lugar dele. Como é que eu olho para ela e não empurro ela pela janela? Como eu olho para ela e não a mato? Como eu olho para ela e não viro as costas e vou embora e falo assim, tá bom, você quis, fica aí, eu vou embora, sumo. Como eu a amo, mesmo num momento desse, que eu acho que deve ser insuportável pensar. Como? Como uma mulher se submete a um marido que é um beberrão, que é um cara estúpido, ignorante, que não faz nada. Ela chega em casa e ele pega um copo d'água, ela vai lá, claro, meu amor, ele pega um copo d'água. Se vira, levanta o tatu e vai pegar. Como um filho, ele honra o pai, não é obedecer, é honrar, ou seja, é fora da vista dos pais, ele seguir os princípios que os pais ensinaram a vida inteira. Porque fora da vista é maravilhoso fazer besteira, não é? Tudo que é proibido gera uma desgraça maior. Não tem nada de mais gostoso. Os pais têm que aprender a dizer para os seus filhos o seguinte: olha, o que eu te ensinei é para você não fazer isso. Mas eu sei que você pode sair daqui e fazer isso. Saiba que você está contra a minha vontade e contra a autoridade que Deus estabeleceu na sua vida. Se você fizer, é responsabilidade somente sua. Eu lhe disse para não fazer. A gente precisa. E como é que um filho obedece isso? Como é que um servo chega diante de um patrão que é estúpido, mal-humorado, que grita com ele na frente de todo mundo, que atrasa o salário, que faz cada loucura e ainda serve este homem como se estivesse servindo a Cristo, ainda obedece ele como se estivesse obedecendo a Cristo? Como um patrão tem um funcionário extremamente desorganizado, perturbado e louco, ele ainda vai tratar ele sem ameaças? Se tu fizer isso de novo, eu te mando embora. Percebeu como é que é difícil a relação? O que Paulo está tratando para mim e para você é o seguinte: há um nível muito elevado de se viver, que é esse, mas que não se vive porque você quer. Tem um nível extremamente alto de vida, que é o padrão do cristianismo, mas que você não consegue viver ele naturalmente. Você não tem como viver esse nível de vida porque você decidiu viver,
Porque você quer viver. Porque agora sim, agora você é o homem mais amoroso, a mulher mais submissa, o filho mais obediente, o pai que não provoca ira nunca, o servo mais obediente, o patrão mais gentil. Não, há um princípio que a gente perde no texto. E está no verso 28. Vamos ler o verso 28? Desculpa, verso 18. Olha o que diz lá: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, o texto que Paulo começa, ele não começa no verso 21, sujeitai-vos uns aos outros, vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido. O texto de Paulo começa no verso 18. Ele começa dizendo o seguinte: olha, se vocês não tiverem cheio do Espírito Santo, vocês não vão cumprir nada do que eu vou dizer para frente. Se vocês querem ser um marido amoroso, uma mulher submissa, um filho obediente, um pai que não provoca ira, um escravo gentil, um patrão amoroso, vocês precisam desse princípio, ser cheio do Espírito Santo, ou nada. Ou nada. Ou vocês estão cheios do Espírito Santo, ou nada. Vocês já viram, é raro, mas acontece, não posso falar que não. Hoje em dia está mais fácil de acontecer. Já viram namorados vazios do Espírito Santo? Rapaz, como é uma coisa linda o namoro. Mas depois já viu esse mesmo casal que namorou como se fosse duas casas, e fala assim: meu Deus, esses não vão se divorciar nunca. Às vezes 1 ano depois estão divorciados. É o que eu falo para os adolescentes: na conquista tudo é fácil, depois da conquista é um problema. Mas se você estiver cheia do Espírito Santo, você estiver cheio do Espírito Santo, isto não será um problema para você. Então o que Paulo está colocando aqui é que a vida cristã dentro do quarto, dentro da casa, no mundo, ela só é bem vivida se você estiver cheio do Espírito Santo. Ela só é uma vida que faz sentido se você estiver cheio do Espírito Santo. É por isso que ele começa fazendo uma comparação tremenda. Não vos embriagueis com vinho, que há dissolução. Quem gosta daquele suquinho de uva? Eu vou tirar o vinho, porque a gente não bebe vinho, a gente é abstêmico, né? Quem gosta daquele suquinho de uva concentrado? É bom demais, aquele chique, né? Chique nos últimos, como diz aí os mineiros, chique nos últimos. Só que tu já viu que tu vai em casa de alguém e a pessoa fala que aquele é muito forte e já te serve com a água? É triste, né? É triste. Não vou nem dizer quem é que faz isso lá perto da gente. Aí se é muito forte, taca ali água no negócio. Foi embora o suco de uva. O que Paulo está falando é exatamente isso. Não vos embriagueis com vinho, que há dissolução. Paulo está fazendo uma comparação de uma pessoa cheia do Espírito com uma pessoa vazia do Espírito. E o exemplo maior de Paulo para representar uma pessoa vazia do Espírito é um bêbado na rua. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está andando como bêbado. É isso que Paulo está querendo dizer. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está dissolvendo, desperdiçando a sua vida. Você está vivendo, não, você está sobrevivendo a uma vida. Você está jogando a sua vida fora. Você está sobrevivendo no mundo, mas você não está vivendo o que Deus tem para você viver. Você não está cheio de Deus. Você está como um ébrio, bêbado, embriagado. Você está lá completamente embriagado. Você não pode viver a vida assim. Você precisa estar são, sadio. A pessoa embriagada, a pessoa que bebe, você já viu ela andando na rua? Ela não tem rumo, ela não sabe para onde vai, não sabe para onde vem, não sabe o que acontece. Os irmãos aqui conhecem a minha experiência de enterrar a madame, né? A minha cachorra. Eu fui tentar explicar para um bêbado que eu estava enterrando o meu cachorro. Aí ele falou: quem? Sua sogra morreu? E aí eu falei: não, minha sogra não, é isso, cachorro, não sei o que lá. Meu Deus, mas o que aconteceu com ela? Aí ele falou: deixa para lá, deixa, vamos embora, que está ficando pior o remendo do que o soneto. Deixa eles pensarem o que quiserem, mas eu fiquei preocupado, eles acharam que eu estava enterrando um defunto vivo, né? Uma pessoa humana quis falar que era um cachorro. É isso que Paulo está falando.
Você não consegue ouvir direito, você não consegue entender direito, você não consegue ver direito, você não consegue andar um caminho reto, você fede, você exala o cheiro do álcool, você passa pelas pessoas e eles sabem que você bebeu. O oposto disso é ser cheio do Espírito Santo, ou seja, uma pessoa que sabe ouvir, que tem uma visão aguçada, que sabe o que falar, uma pessoa que anda no caminho reto da salvação, uma pessoa que exala o bom perfume de Cristo. É isso que Paulo está falando. A diferença entre ser cheio do Espírito e vazio é a mesma diferença entre estar bêbado e não estar bêbado. Só que para mim e para você, a diferença não é estar bêbado. Eu posso não ter bebido uma gota de álcool durante a minha vida, mesmo assim caminhar como um ébrio, porque eu estou vazio do Espírito Santo. Ou seja, na minha casa, no meu quarto, nas minhas relações de emprego, eu sou o cara que vai gerar problema. Eu sou a pessoa que sempre traz confusão. Então, ser cheio do Espírito Santo não é algo miraculoso, não. Não é algo que... Deixa eu tirar a palavra miraculoso, perdão a usar essa expressão, mas eu acho que vai ficar melhor. Não é algo sobrenatural. É um milagre de Deus, mas não é algo sobrenatural. Eu não vou vir aqui na frente sapatear, rodar, gritar, profetizar, dizer só, eu tive uma visão contigo, aí estou cheio de Espírito Santo, grito em línguas. Não é nada disso. Ser cheio de Espírito Santo é o que Paulo vai escrever em Colossenses. Se você abre a sua Bíblia em Colossenses, mas não fecha esse, deixa o dedinho junto, por favor. Efésios capítulo 5, verso 18. E aí você abre lá em Colossenses e dobra, para a gente poder ler o texto concomitante disso daqui. Eu vou ler o 5, 18, 19, depois eu vou ler o capítulo 3 de Colossenses, e vocês vão ver que quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, ele escreve para a igreja de Colosso, e ele traz a mesma ideia para que o pessoal entenda o que é ser cheio do Espírito Santo. Verso 18 de Efésios do capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no coração. Agora olha Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Você percebeu que ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa que a palavra de Cristo habitar em vós abundantemente? Ser cheio do Espírito Santo não é a loucura que acontece no aí fora. Ser cheio do Espírito Santo, para Paulo, é ser dominado pela palavra, de tal forma que ela guie suas ações. É por isso que Paulo, a partir desse verso 18, 19 e 20, ele vai falar, ó, se você é cheio, vai dominar o seu quarto no trato com o seu cônjuge, vai dominar o seu trato na sua casa com o seu filho, vai dominar o seu trato na rua em qualquer relação. Não é gritar. A gente está preocupado em gritar, em falar em línguas, em ter uma visão, em chegar felizão na igreja e dizer, eu tive uma visão. E daí? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, profetizamos em Teu nome, Senhor, expulsamos em Teu nome, Senhor, fizemos muitos milagres em Teu nome. Cristo lhes dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ser cheio do Espírito Santo é ter a palavra dominando cada senso. É isso que Paulo está colocando. Você percebeu a diferença entre o que as pessoas dizem ser cheio e o que Paulo coloca como ser cheio? Quer ser um bom marido? Quer ser uma boa esposa, quer ser um bom filho, quer ser um bom pai, quer ser um bom trabalhador, quer ser um bom patrão? Só há um jeito, seja cheio do Espírito Santo. A nossa guerra não é pegar métodos de como melhorar na situação. A nossa meta não é pegar 9 passos da criação do filho. A nossa meta não é pegar 12 sexta-feiras para o relacionamento conjugal dar certo. A nossa meta é ser cheio do Espírito Santo de Deus, é transbordar do Espírito Santo, é a palavra de Deus nos dominar em cada ação. Quando alguém te der um tapa na cara, a palavra dominar você e aquietar o seu coração e você não revidar. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. É essa a ideia. Aí tem muita gente que diz que é cheio do Espírito Santo, mas fala uma seguinte expressão logo seguinte, mas olha, eu sou pavio curto.
Pavio curto é vazio de Deus. Pavio curto não é pessoa cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é o fruto longanimidade, ou seja, um ânimo longo, tardio em irar-se. É isso que Paulo está ensinando para mim e para você. Só que Paulo não termina aí. Seria muito triste até mesmo se eu terminasse aí, porque assim a gente entende. Poxa, pastor, eu entendi. Se eu quero ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom servo, um bom patrão, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Aí você sai daqui e uma pergunta vai bater na tua porta ali fora, não é? Como? Como eu sou cheio do Espírito Santo? Como eu faço para me encher do Espírito Santo? Verso 19, falando do Efésios capítulo 5, 19. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sabe o que isso quer dizer? Murmuração nunca te enche do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, aqui está os textos: salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no seu coração. Ou seja, vive uma vida salmodiosa, vive uma vida de alegria. Deu algo errado? Não fica com raiva não, não fica chateado não. Alguma coisa saiu fora dos seus planos, confie em Deus, acredite que Ele está no controle. Confie, não murmure, seria a palavra mais precisa. Tem um crente murmurador, nunca vai se encher do Espírito Santo, porque para eu cantar em salmos, viver salmodiando a Deus, não é na minha boca, é no meu coração. Eu preciso ter uma confiança absoluta no Deus que governa o universo. Então, se algo terrível acontece, Ele é meu Deus, o meu coração salmodia. Isso vai fazendo com que a palavra de Deus entre no meu coração, ou seja, eu tenho lá um conhecimento maior de Deus, eu tenho um entendimento maior de Deus. Esse conhecimento vai me fazendo salmodiar, isso vai me fazendo ser cheio de Espírito Santo. A palavra vai dominando a minha vida e eu vou mudando. Então essa ideia da palavra dominar a gente é importante. Uma pergunta simples, responde no seu coração. É aquelas perguntas retóricas que você não precisa falar em voz alta. Quantos dos presentes casados sentaram e leram a Bíblia só para aprender sobre casamento, textos relacionados ao casamento? Como eu vou viver meu casamento se eu não sei o que a Bíblia diz que é o que me enche do Espírito Santo? Nunca fizemos isso. A gente nunca sentou, não estou falando de mim, eu já fiz isso algumas vezes, mas eu nunca sentei para ver o que a Bíblia dizia sobre casamento. Como eu, homem, devo tratar minha esposa, ou sobre como a mulher deve me tratar. E aí gera um problema grave na casa, gera um problema terrível nos lares, gera algo que é absurdo. Que outro dia que eu fui saber que meus filhos entenderam plenamente, porque quando eles eram pequenos eu já ensinava para eles o seguinte: a ordem do casamento, primeiro é a mamãe, e da mamãe primeiro é o papai, depois vocês. Então, se acontecer um naufrágio e tiver todo mundo morrendo, quem papai salva? Se você falou seu filho, você está muito distante de Deus. Não é questão de você amar menos o seu filho, porque o amor para com a minha esposa é diferente do amor para com o meu filho, mas a prioridade que Deus estabeleceu deve ser cumprida. Você percebe como a gente tem uma relação em que casamentos estão sendo destruídos porque pais dão mais valor aos filhos do que ao seu cônjuge? Tratam melhor os seus filhos do que o seu cônjuge? Bajulam mais seus filhos do que seu cônjuge? E aí depois a gente não entende por que a casa está dando errado. Vocês podem ler a Bíblia, vocês vão ver isso com clareza lá. Aí pais que querem educar os filhos, vamos ensinar nossos filhos a viver na presença de Deus. Maravilha. Como é que a gente começa a ensinar nossos filhos a viver na presença de Deus? Se der certo, beleza. Se der errado, a gente muda. Não. Quantos pais aqui presentes já leram só Provérbios? Não vou nem falar Bíblia. Provérbios catando os textos que falam de como educar os filhos.
Aí a gente não sabe porque o nosso filho está se perdendo. E eu não estou falando que essa é a causa não, tá? Às vezes teu filho pode ter sido um bom pai e teu filho se perder, porque existe um tripé que eu nunca vou pregar hoje, que é a responsabilidade da criança, a soberania de Deus e os ensinos do pai. Você pode ensinar e seu filho, pela responsabilidade dele, pode escolher o oposto. Mas eu estou dentro de um padrão mais simples para a gente poder caminhar. Nunca lemos. A gente não tem a mínima noção do que a Bíblia ensina como ensinar os filhos. E aí você vai em alguns lares em que é terrível. Crianças que não obedecem os pais, como eu contei aqui para quem estava quarto, estou lá no curso de inglês da Ruth, ouvindo as mães conversarem, e aí uma delas saiu do psicólogo feliz da vida, agora aprendi a tratar minha filha. Eu falei, opa, deixa eu ver o conselho que o cara deu para ela, né? Fiquei bem de butuca assim, prestando atenção. Ele falou que quando a minha filha gritar, eu tenho que abaixar minha voz e falar, filha, calma. Falei, quando minha filha gritar, pá, eita, desculpa, foi mal, agora acalmou? Porque a Bíblia nunca, você pode ler Provérbios, usa castigo como sinônimo de punição, e sim de instrução através de palmadas. Eu não estou falando para você ser violento com seu filho, tá? Tudo que seu filho fizer, você vai sair batendo com nenhum doido, não. Mas eu estou falando que você instrui, ensina, repreende. Tem uma hora que você percebe que ele não vai ouvir. A Bíblia fala exatamente sobre isso. Não retires a vara do seu filho, porque nem por isso morrerá. Disciplina o seu filho, dá palmada no seu filho, porque assim você afugentará a loucura do seu coração e livrará sua alma do inferno. Pode ler Provérbio, nenhuma palavra castigo no Provérbio é relacionada. Senta ali no canto e vai pensar, no que? A mente dele é pervertida, você vai botar e vai pensar no que? Mas a gente nunca leu. Aí a gente não pode ser cheio de Espírito Santo, porque a palavra não domina a gente. E a gente ouve conselhos e mais conselhos e mais conselhos, vai colocando todos eles em prática. E a gente acha que está certo. A gente acha que é a melhor coisa do mundo, é igual filhos. O filho se converte, entra na igreja, vem para o culto, e aí o pai descobre que ele se converteu, mas o pai é católico roxo. E aí o pai fala para ele assim, olha, você não vai mais naquela igreja lá, porque eu sou católico. Aí o que o pastor orienta a criança? Vem assim mesmo, porque você precisa vir. Você era desobediente no mundo, agora é desobediente na igreja. Seu pai nunca vai aprender. Nunca vai. Se teu pai te proibiu de fazer algo, mas não te mandou pecar, obedeça a ele. Mas ele me proibiu de ir para a igreja. Fique em casa um domingo. Fique em casa o segundo domingo, orando, lendo a Bíblia. No terceiro domingo você pede de novo, pai, posso ir? Todo domingo você está pedindo. Primeiro você pediu, ele não deixou. Segundo você pediu, ele não deixou. Terceiro você pediu, ele não deixou. O que você pode falar para ele? Pai, posso conversar contigo um momentinho? Pai, o senhor lembra que eu era totalmente desobediente ao Senhor? Se o senhor falasse para não ir, eu teria ido na marra? Deus mudou meu coração, pai. Você não está vendo que eu sou obediente? Foi a igreja que eu estou indo que me ensinou sobre esse Cristo. Você não pode quebrar na obediência seu pai? Não, mas a gente nunca leu na Bíblia, filhos. Quantas vezes vocês já estudaram a Bíblia para saber como tratar o pai de vocês? Não fizemos. E aí a gente trata como a gente acha que tem que ser tratado, não como a Bíblia manda ser tratado. Isso vale em relação patrão e funcionário também. Está cheio de texto aí, principalmente a Epístola de Filemão. É uma relação patrão e empregado, da qual Paulo manda de volta o escravo. Ué? A gente nunca fez. Sabe qual de quê? Que a palavra não domina o nosso coração. Aí acontecem aberrações, que eu vou citar só algumas. Quebra de maldição hereditária. Onde está isso na Bíblia? Onde está na Bíblia? Ah, meu pai era adúltero, meu bisavô era adúltero, meu bisavô era adúltero, eu vou ser um adúltero, tem que quebrar essa maldição. Quem disse isso? Em Cristo Jesus, todas as maldições foram quebradas. Ah, eu tenho problema no passado, vou me tratar. Não vai se tratar não. Em Cristo Jesus, todas as maldições foram quebradas. Você precisa organizar isso em Cristo Jesus. Você precisa se voltar para Cristo Jesus, ou seja, a maldição hereditária foi quebrada da prostituição. Mas do teu pai ter te batido, tu precisa de um especialista. Peraí, decide. Ou a gente é coerente ou não é coerente. Ou não precisa de nada ou precisa de tudo. A gente precisa tomar uma decisão.
Você percebe como a gente é seletivo? Porque a gente não estudou a palavra de Deus. A gente não se aprofundou nas Escrituras. Aí chega a gente motivando aqui a gente. Irmão, você é um campeão, você é um vencedor, você vai para frente, você vai mais do que vitorioso em Cristo Jesus, não é só vencedor. Beleza, você é tudo isso, se tiver cheio do Espírito Santo. Se não tiver, você não é nada disso. Se eu falar a verdade pela metade, é uma mentira camuflada. Você é mais do que vencedor? É, cheio do Espírito Santo. Você é a menina dos olhos de Deus? É, cheio do Espírito Santo. Você é o pai que todo filho queria? Sim, cheio do Espírito Santo. Você é o espelho que reflete a glória do Senhor? Sim, mas cheio do Espírito Santo. É por isso que Paulo fala isso e dá uma maneira de ser cheio. Estudando seriamente a palavra de Deus, deixando ela dominar você, fazendo você conhecer e confiar no Senhor, e seu coração vai salmodiar em todo o tempo. Ontem deu tudo certo, dona Nídia? Deu muita coisa errada. Mas vocês viram dar errado? Não viram. Porque a gente não vai ficar pelos cantos reclamando. Ah, deu errado, meu Deus, está sem água. Ai, meu Deus do céu, esqueceram o salgadinho em casa. Hoje em dia a pessoa falou, a tia Idalina, poxa, eu esqueci meu salgadinho em casa. Eu falei, tia, que benção. Graças a Deus a gente tem mais salgadinho aqui no café da manhã. Benção! E foi o único que eu posso comer, que é o de forno. Joelho, que eu não posso comer muito frito, que me dá problema. A gente precisa confiar em Deus, ser cheio do Espírito Santo, deixar a palavra nos dominar, e isso vai fazer com que evite a murmuração. Deu uma situação errada, em vez de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Não tem um hino que diz isso? Amados, a lição para a gente nesta manhã é essa. Você quer ser um bom cidadão, e aí eu não vou mais citar nomes. Você quer ser um bom cidadão? Seja cheio do Espírito Santo. O alvo da igreja é viver na plenitude de Deus. Eu termino o meu sermão com uma frase de Billy Graham. O que a igreja hoje precisa não é mais estrutura. Nós temos elas muito bem estruturadas. Não são de prédios maiores, porque nós temos os melhores prédios das igrejas, nem de cadeiras mais confortáveis, nem de líderes mais habilitados segundo esse mundo. O que a igreja precisa são de homens cheios do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa, dominado pela palavra de Deus. Então eu espero que você saia daqui, reveja a sua vida e fale, Senhor, se eu não estou lá, eu vou para o ponto principal, me encher do Espírito Santo, ou seja, orar e ler a Bíblia constantemente, deixar com que ela domine o meu coração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Ore por você um tempinho, um minuto, clame. Eu não sei como é que está a tua vida, onde você está errando, aonde você precisa melhorar, mas veja esses pontos e fale, Senhor, me encha do teu Espírito Santo, para que eu mude neles todos. Senhor, nós clamamos o teu nome nesta manhã. Cada um de nós que estamos aqui. O nosso alvo é parecer-se com Cristo Jesus. Não é parecer segundo o que o mundo quer que a gente pareça. Não é, ó Deus, viver de aparência. Eu clamo por mim, ó Deus. E que esta oração reverbere sobre cada irmão aqui. Que cada um deles faça essa mesma oração por eles. É claro, Deus, que eu almejo que isso toque os corações dele também. Mas eu clamo pelo meu coração.
Enche-me do teu Espírito. Tem tantas coisas, ó Deus, na minha vida que eu faço, e que depois eu olho e falo, isso não foi a atitude de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ajuda-me, Deus, nas minhas fraquezas. Leva-me ao entendimento mais profundo da Tua Palavra, que ela habite abundantemente em meu coração, que ela habite profundamente no meu ser. Eu peço, Deus, a Tua misericórdia e graça, que o Senhor derrame bondade sobre nós, que o Senhor derrame a Tua misericórdia sobre nossas vidas, que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, o Senhor possa encher-me do Teu Espírito mais e mais. Quando a gente lê Atos capítulo 2, a gente fica empolgado quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, mas se a gente lê Atos todo, a gente vai ver que não foi a única vez. Eles passaram por vários momentos de enchimentos do Teu Espírito. Inclusive Atos não é a primeira vez. A primeira vez acontece em João, quando Jesus sopra sobre eles e a Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo. Deus é uma revolução, é uma constância, Deus, é um enchimento diário. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda a mim. Ajuda cada coração aqui presente. Eu te suplico graça para que sejamos transformados pela Tua Palavra. Deus, estamos cansados de ouvir vozes desse mundo. O mundo gritou tanto para a gente, com tantas soluções vãs e vazias. E quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, cheio de técnicas para curar eles, cheio de remédio, o que a gente vê é uma sociedade mais doente. Faz-nos voltar à Tua Palavra, que ela habite abundantemente em nossos corações, ó Deus. Tem misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Eu peço que o Senhor faça com que isso invada o nosso coração, Pai. Cada texto faça sentido, cada oração haja a Tua presença. Transforma esta igreja, Deus, para que onde estivermos, o nome de Cristo exale um bom perfume. Que não sejamos, ó Deus, como um embriagado que exala um perfume de álcool, um perfume do pecado, mas que sejamos cristãos verdadeiros, que exala o bom perfume de Cristo Jesus. Suplicamos a Tua graça, Deus, para que o Senhor nos leve em paz. Pedimos que dê uma semana abençoada, Deus, a cada um de nós, mas uma semana não só abençoada no trabalho, na escola, que isso seja vívido, mas pedimos acima de tudo uma semana abençoada na Tua presença. Leva-nos em paz, ó Deus. Guarda-nos de todo mal, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um presente aqui nesta manhã. Repouse sobre esta igreja, Deus, a Igreja Batista Nova América, e repouse sobre cada crente espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Amém? Sente-se, faça a sua oração silenciosa, depois estamos dispensados.